A gente vai falar, né, o nosso tema principal hoje aqui é exatamente invertendo a Matrix, né? Então, vamos começar. Eu vou projetar aqui. Projetar a tela. Vamos lá. Está na tela. E aí? Está todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Vocês querem trocar um carro 0 km por uma vassoura velha? Sim. Não. Vamos lá. Tem que ser com alegria, gente. O assunto é sério, tem que ser com alegria. Então, vamos lá, vamos começar por aqui, porque é importante esse conhecimento para a gente poder entender o processo de inversão da matriz. Vamos lá. Deixa eu aqui desenhar. Caneta preta. Vamos lá. Sai daí, cara. Bom, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui o cérebro humano, todo o seu contexto, e nós temos, né, claro, nossos 5 sentidos. E o nosso cérebro, ele processa todas as informações. Tudo que chega até nós, através dos 5 sentidos. Claro, tem pessoas que não têm um dos sentidos, tem gente que é deficiente visual, não tem auditivo e tudo mais, mas, né, pelos sentidos, essa informação, ela chega, ela vem. Informação vem. O nosso cérebro, de alguma forma, eu não vou ficar aqui citando nomes técnicos, porque não estou aqui para ficar falando de medicina, nem de estrutura cerebral. Isso aqui é para a gente entender o conceito. Vamos dizer o seguinte, que nós temos um pedacinho desse cérebro, um pedacinho dele aqui, essa parte aqui, é a parte responsável para acessar o que nós chamamos de campo, né, de acesso imediato. Campo de acesso imediato. E essa outra área maior aqui é o que a gente pode chamar de campo de acesso remoto. O que quer dizer isso? Que aqui nessa parte frontal, né, nessa parte do cérebro, aqui, ficam guardadas aquelas informações, tá, que você dedica mais o quê? Foco. Então, se você está focado, por exemplo, muito focado em estudar um determinado assunto para conseguir uma nova função do seu trabalho, o cérebro não entende que aquilo ali para você é importante naquele momento. Então, ele vai guardar essas informações no local de fácil acesso, para que, quando você precisa, ele imediatamente ele acessa aquela informação e traz para o seu consciente. Aquelas informações, tá, que ele julga que não são tão importantes assim, ele joga para o campo de acesso remoto. Agora, vamos tentar tratar isso aqui com duas palavras importantes.
Vamos falar que esse campo de acesso remoto aqui, você pode chamar ele de área mais consciente. E essa aqui, de área mais inconsciente. Tá? Dentro desse processo, você começa a entender, que nós já, em outra oportunidade, a gente já falou sobre isso, a gente sabe que cerca de 95% de todas as nossas decisões, elas são provocadas pelo inconsciente. Que aqui estão o quê? Todos os nossos traumas, nossas crenças, nossos paradigmas, está tudo aqui. E na hora da gente agir, normalmente a gente age em 95% das decisões. Não é que a gente age, a solução, ela vem, na maioria das vezes, do inconsciente. Se você vai agir ou não de acordo com a informação que você recebe do inconsciente, é outra história. Bom, beleza. E aí, a gente começa a entender o seguinte. Isso aqui, gente, é um campo que físico. Já isso aqui que a gente está falando desse lado aqui, isso aqui não é físico. Isso aqui é mente. Ou seja, mente não é física. Mente é energia. Ela existe. Está lá. Elétrons, né? Elétrons se movimentando, velocidade estonteante. A mente existe, mas ela é energia. Ela está na forma de energia, não está na forma de matéria. Aí a gente começa a entender o seguinte: uma coisa é o processamento do cérebro como um órgão físico, né? O processamento da informação como órgão físico. O cérebro trata a informação que você dá foco, coloca lá no campo de acesso imediato. Aquela que você não está dando foco, ele joga no campo de acesso remoto. E isso acaba alimentando o inconsciente. Tá? E é assim que o nosso cérebro ele ajuda a deixar no inconsciente ou no subconsciente guardadinho lá nossos traumas, crenças e paradigmas. Bom, dentro desse conceito aqui, a gente pensa da seguinte forma: quem usa o nosso cérebro? Nosso cérebro ele é utilizado pelo nosso corpo de forma praticamente autômata. Claro que existem alguns exercícios que você pode fazer para melhorar o teu cérebro, aumentar a sua capacidade cognitiva, melhorar a sua memória. Claro que existe, mas ele funciona de forma autônoma. E a mente? Como é que ela funciona? Então, a mente é ferramenta do ego. Então, se o cérebro funciona de forma autônoma e a mente, que é a parte de energia, que está totalmente conectada ao cérebro, ela vai usar o cérebro para quê? Ela vai usar o cérebro para dar comandos. Então, em determinadas situações, o ego vai pegar a mente, que é a energia, vai utilizar tudo que está no inconsciente e vai dar um comando. Esse comando ele está permeado de quê? De emoções geradas por esses traumas, por essas crenças e por esses paradigmas. Bom, isso feito, a gente começa a perceber que, na verdade, livre-arbítrio aí quase não existe. A gente tem uma determinada atitude, uma determinada ação, impulsionada em 95% das vezes pelo inconsciente. Porém, a coisa vai além, pessoal. O que o ego faz?
O nosso cérebro, ele vibra a aproximadamente 15 megahertz por segundo. É o nível de vibração dele. A mente, no ego, ela está vibrando em torno de 15 bilhões de hertz por segundo. A mente como energia. Ou seja, ela é infinitamente mais rápida do que o nosso cérebro físico. Então, o que a mente faz sem perceber? Quando você, através do olhar, do olfato, ou seja, da audição, você recebe uma informação que vem de fora, o ego imediatamente cria uma barreira. Essa barreira a gente chama de filtro egóico. Ou seja, é um filtro que o ego usa para que você já receba essa informação modificada. Por que isso? Porque o cérebro, o ego é o cara que quer mandar na tua vida. Ele não desconfia, não, ele tem a certeza que só ele sabe o que é bom para você. Ora, se a tua mente é energia, o teu ego usa a tua mente, e através dela ele consegue acessar, né, traumas, crenças, paradigmas, ele toma decisões baseadas nessas emoções, ele cria esse filtro com esse material. Então, esse filtro já é um filtro, péssimo filtro. E é essa forma da gente enxergar as coisas de forma distorcida que vai criando o quê? Os nossos paradigmas, principalmente aquilo que nós chamamos de quê? Preconceito. Preconceito nada mais é do que preconceito é um conceito antecipado. É um pré-conceito. Você está tendo um conceito antecipado de alguma coisa. E, a partir daí, a gente passa a ser praticamente uma massa de manobra do nosso ego. E aí vem uma informação que a gente pode considerar bastante interessante, que a gente não vai tratar aqui agora, mas quando a gente fala de arconte, a gente está falando de energias, e de alguma forma eles administram esse planeta aqui, e esses arcontes, eles nos influenciam. E qual é a ferramenta que eles utilizam para nos influenciar? O ego. Ora, agora a gente pegou uma coisa interessante aqui. Nós temos energias superiores, vamos dizer assim, energias que estão ali com a nossa capacidade de compreensão, que têm acesso ao nosso ego. O nosso ego tem acesso à nossa mente, que é energia e que vibra, né, milhões de vezes mais rápido que o nosso cérebro. E ela usa para nos impulsionar a tomar decisões, traumas, crenças e paradigmas. Cria um filtro para que a gente já receba essa informação distorcida através do pré-conceito de algo. Isso aqui não quer dizer que a gente está sendo uma pessoa ruim, não. A gente só está tendo um conceito antecipado, influenciado por esse filtro aqui. É ele que nos permite ter um conceito antecipado. Então, quando isso vem para cá, ele vem para cá. Quando isso vem para cá, o tratamento que ele recebe já é um tratamento distorcido. Isso aqui não é a verdade. Isso aqui já é uma informação distorcida por um filtro, né, que a tua mente criou, né, e que essa mente foi utilizada pelo seu ego. Por isso que o egóico, a pessoa egoísta, né, diz que os egoístas são cegos, eles só enxergam a si mesmos. Tá? Não fazem isso.
A maioria não faz isso por mal. Faz por desconhecer esse processo. Quando você começa a entender isso, pô, você fala, e aí, tem solução para isso? Tem solução. É você criar uma convicção que seja muito mais forte do que esses traumas de crenças e paradigmas. E convicção é essa, né? Eu sou um com o divino. Como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Essa é a primeira. Você começa a pensar assim, eu sou um com o divino. Então, vamos pular para uma outra página. E aí, a gente traz para cá essa convicção. Eu sou um com o divino. Eu vou fortalecer essa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa crença, eu sou um com o divino, ele é uma crença, e eu vou pegar essa crença e vou fortalecer essa crença. Eu vou fortalecer. Por quê? Porque se eu fortalecer essa crença através da minha mente, ela vai se transformar numa convicção. E uma convicção é aquilo que você tem como verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa convicção te liberta. Eu e o Pai somos um. Mas a gente vai ainda além. Depois que você cria essa convicção de que eu sou um com o Pai, você para de imaginar que o divino ele foi lançando centelhas por aí, né? E que você é uma dessas centelhas aqui. Não. O divino é você. Você é o divino. Fiz aqui uma linha em volta, porque o divino não pode ser limitado, mas só para o nosso cérebro entender. Você não é um indivíduo criado pelo divino. Você é o divino. Você é ele. E aí, você pega essa convicção e busca transformá-la numa convicção ainda mais forte. Por quê? Porque aí você pensa o seguinte: tudo que o Pai tem, eu tenho. Tudo que o Pai é, eu sou. Tudo que o Pai sabe, eu sei. Mas ele é maior que eu. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Por que o Pai é maior que ele? Por quê? Ele fala sobre isso. Porque ele é a origem. Se não fosse pelo amor dele, nenhum de nós, como individualidade, existiria. Então, o divino, ele é nós, tentando criar uma imagem para isso, como se fôssemos células dentro de um corpo. Cada célula faz parte do corpo. Nosso corpo é composto de todas as células que estão aqui. Todas elas são importantes. Então, dentro desse conceito, dessa crença, a gente fortalece e cria essa convicção. Bom, isso aqui nós chamamos de autodescoberta. Adele, não é autoconhecimento? Não, o autoconhecimento vem antes. O que é o autoconhecimento? Autoconhecimento. E aqui, conhecimento. Esse é o trabalho que a gente pretende fazer. Nós vamos buscar conhecimento. Esse conhecimento será uma ferramenta utilizada para o nosso autoconhecimento, de forma que
Através do autoconhecimento, a gente se autodescobre. E aí a gente descobre e sente que, na verdade, nós e o Pai somos uma coisa só. Esse processo é o único processo capaz de de quebrarmos, vamos dizer assim, a casca do ego. Nós somos uma centelha e estamos envolvidos por uma casca. Esse ego é a nossa persona criada nessa encarnação, que tem nome, CPF, identidade, e, principalmente, um monte de coisas que foram colocadas no nosso inconsciente desde a nossa infância. Quando você, através do conhecimento, busca o autoconhecimento e se autodescobre como o próprio divino, essa casca se quebra. Né? Ela se quebra e você se torna livre. Aí sim, você se torna um com o Pai. Você não só entende e aceita, você sente que você e o Pai são uma coisa só. Esse conceito ele é fundamental para que a gente possa agora avançar para a última parte aqui do nosso bate-papo. Agora que a gente sabe que nós temos uma matrix, e que essa matrix, né, ela tem aí uma estrutura que é administrada por energias que muitos chamam de arcontes. Essa matriz, ela utiliza o nosso ego, o ego utiliza a nossa mente. E a mente utiliza o nosso inconsciente para poder assumir o controle. Lembra lá do filme Matrix? Qual era o principal objetivo da Matrix? Ter o quê? Controle. Controle para evitar a libertação das consciências. Ok. Teve um camarada, e a gente já aprendeu um pouco disso aí, quando a gente estuda prosperidade. Esse cara se chama Mestre. O Mestre fez um estudo, pegou uma série de estudos, vários estudos aí, e ele estudou, né, ele fez lá o que ele chama, vou até trazer para a próxima página, Mestre. Ele fez o estudo dele lá e ele criou a chamada pirâmide de Mestre. E nós aprendemos, né? Nós aprendemos. E a gente viu que essa pirâmide, ela mostrava que para o ser humano conseguir se autorrealizar, ele tinha que ser atendido em suas necessidades fisiológicas, são aquelas básicas, né? Comida, água. Depois ele precisava do quê? De segurança. Ele precisa de emprego, de dinheiro, de trabalho, para poder se manter. Aí ele tem uma necessidade social, ele precisa se socializar, casar, ter filhos. Aí vem a questão da estima, ele precisa se sentir importante, precisa se sentir valorizado pela sociedade. E, por último, a autorrealização. Eu acho que não é isso, né? Me lembro. Realização. Em dois. Autorrealização. O que ele chama de autorrealização? É aquele do ápice da tua vida. Poxa, você tem todas as suas necessidades fisiológicas atendidas, você tem segurança, um bom emprego, tem uma quantidade de dinheiro legal, for. Você casou, tem filhos, construiu família, ou se não, você é uma pessoa que tem muitos amigos, tem um bom relacionamento social,
Você aprendeu a ter estima por si mesmo. Você começou a se sentir valorizado, você percebe que a sociedade te valoriza no seu trabalho, na sua família. E aí você chega no final, que muitos chamam esse pouco aqui também de espiritualidade. Quando você atinge um grau de espiritualização. Bom, esse daqui é o caminho que Mestre mostrou, o caminho para o alto. E aí, quando a gente fala lá, estuda prosperidade, a gente fala sobre isso, a gente percebe o seguinte, cara, atingir esses degraus aqui não é fácil, não. Demanda muito trabalho e a gente sabe que a maior parte da população está onde? Está aqui. Estima-se que cerca de 80%, 80% a 85% da população mundial está aqui. Trabalho, tem dinheiro, tudo, atende suas necessidades fisiológicas, mas não tem segurança. Sabe que pode perder o emprego a qualquer hora, de repente não tem uma reserva financeira. Parte social, muitas vezes, é superficial. Ou construiu família e, por alguma forma, acabou o casamento, a família se despedaçou. Ou seja, 80% a 85% dos seres humanos que vivem nesse planeta estão nessa faixa. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que Maslow fez um bom estudo, ele levantou muita informação, mas ele não fala sobre a realidade disso. Essa realidade do mundo, Maslow não tratou dela na época. Até porque talvez ele não tinha nem condições para isso. Mas hoje, com mais tecnologia, mais acesso à informação, a gente tem. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, pô, e aí? Isso daqui é obra do quê? Da Matrix. Essa é a estrutura da Matrix. A nossa Matrix, ela tem essa estrutura para dificultar o acesso à autorrealização. Tem gente que, quando assiste essa aula aqui, e fala sobre pirâmides médias, o cara já fala assim, pô, eu não vou conseguir isso aí, não. Como é que eu vou conseguir um troço desse? Né? Bom, então, a pessoa fica assim, cara, é muito trabalho, eu vou passar minha vida inteira trabalhando, estudando e tal, ou investindo, multiplicando o capital e tal. E, às vezes, você consegue a parte fisiológica, consegue a segurança, a parte social fica ruim. Às vezes, essa segurança acaba só por uma doença. De repente, vem uma doença, pode até ser uma doença curável, mas você vai passar anos ali para se tratar, e pô, aquilo tira a tua segurança. Ela é muito física, essa pirâmide média, ela é muito física. E a parte de autorrealização, aquela em que você se sente conectado com o todo, aquela em que você se sente mais espírito do que carne, está lá na ponta. E aí você pergunta, Temer, existe uma forma de a gente reverter isso? Existe. Existe. É só você inverter a matriz. Primeiro, você busca a autorrealização. Depois, você vai buscando os outros pontos. Elas vão chegando para você. Aí chega estímulo, aí chega a parte social, aí chega a parte de segurança, e chega a parte fisiológica. Cara, mas isso aí é um contrassenso. Não tem como isso acontecer. Se você pensa assim, realmente não vai acontecer. Sua crença já está começando a mostrar para você o seguinte,
Não, não, a vida é difícil. É preciso trabalhar muito, é preciso estudar muito, é preciso me dedicar muito para eu conseguir atingir isso. E aí, quando você inverte a matrix, isso aqui é a matrix invertida. A gente sabe que essa matrix tem conseguido bastante sucesso. Ela tem mantido de 80% a 85% da população mundial na base da pirâmide. Se fosse boa, você não teria de 80% a 85%. O que eles não querem que você saiba, apesar dessa mensagem ter sido trazida por gente, é que se você começar pelo processo de autodescoberta, autorrealização, você atinge os outros. Isso flui para você. E aí nós temos a famosa frase: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Essa é a grande chave de uma vida verdadeiramente próspera e feliz. Você tem que inverter a pirâmide, você inverte a estrutura da matriz. Mas, para isso, há uma necessidade imprescindível de duas coisas: fé e amor incondicional. A palavra fé, ela vem do latim fides, e que não tem absolutamente nada com crer. Na Bíblia, a gente tem ela traduzida muitas vezes como aquele que crê. A palavra fides, ela pode ter vários nomes na língua portuguesa, mas o que ela melhor, traz o melhor significado, comunhão. Então, quando você fala ter fé, é você estar em comunhão com o divino que habita em você. Começamos lá nas primeiras páginas falando sobre transformar crença em convicção de que nós somos centelha divina, somos um com o Pai, e depois que nós somos o próprio Pai, o próprio Criador. O fortalecimento dessa crença é que vai dar isso aqui para a gente. Essa fidelidade, comunhão e fidelidade. É uma outra. Eu gosto muito dessa. Acho que, infelizmente, muita gente também confunde essa palavra. Então, o filtro de fidelidade, comunhão, é você estar totalmente entregue, é você estar se sentindo não é sentir a presença do divino, é sentir que você e o divino são uma coisa só. Isso é fé. Então, quando Jesus dizia, vai, tua fé te curou, é porque aquela pessoa ela entrou num grau de comunhão tão grande no seu divino interior que o poder do divino já era dela, para ela usar da forma que quisesse. Seja curando a si própria, seja curando um filho, como foi o caso do cidadão romano, e em muitas outras situações. Por exemplo, quando Pedro e João, à porta do templo, tinha lá um aleijado de nascença por dentro da escola, pediram dinheiro, Pedro disse. Ali no Evangelho você lê, Pedro olhou para ele e falou assim,
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Cristo. Né? Mas, na verdade, o que aconteceu ali, e a gente vê isso em outros evangelhos, que quando ele pediu a esmola para Pedro e João, Pedro falou para ele o seguinte: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho outra coisa muito mais valiosa para te dar. Você quer? E aí ele respondeu: eu quero. Quando ele disse eu quero, ele abriu a porta. A fé. Ele abriu a porta. Pedro disse que daria a ele uma coisa muito mais valiosa que dinheiro. Então, quando ele disse eu quero, ou seja, aquele momento ele entrou em comunhão com o divino. O divino tomou conta. E aí a gente vai falar isso de uma forma metafísica. O divino tomou conta e Pedro disse: tá bom, já que você quer, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Cristo. Na verdade, Pedro foi só um catalisador, porque o poder já estava no homem para ele se levantar. Já estava ali. Pedro só provocou. Pedro só provocou. Ele foi um catalisador para aquela pessoa crer que ela poderia receber algo muito maior do que dinheiro. Ela creu, ela vibrou, e esse grau de vibração e unicidade com o divino acabou curando, ela se autocurou. Agora vocês entendem o que é o processo de cura. Tem gente que fala, cirurgia espiritual, cura, não sei o quê. É isso que acontece. O catalisador não cura ninguém. Ele simplesmente faz com que a pessoa acredite que ela e o Pai são um só. Né? E você vê que a última vez que isso aconteceu comigo, foi exatamente lá no Instituto Trabalhadores da Luz. A pessoa chegou lá para tomar um passe energético e eles me deram a visão e eu olhei para ela e vi que, se não me engano, a bexiga dela estava toda cheia de pus. Eu estava olhando para a bexiga daquela mulher cheia de pus e ela ali quieta, cabisbaixa, eu nem me lembro mais o nome dela, acho que é a Dona Maria. E eu falei para ela, falei, olha, eu estou chegando a sua bexiga cheia de pus, o que é isso? Isso não vem da senhora, a pessoa está bem. Então ela teve uma crise de choro, e foi a hora que ela falou, não, meu marido está internado, está desenganado, acho que o médico disse que ele está com infecção generalizada, pode morrer, e aí, tadinho, ela ficou muito desesperada. Marido. E, na verdade, o que foi feito ali é o seguinte, foi feito ela acreditar que, através da bexiga dela, o marido dela poderia ser curado. E ela acreditou. Ela simplesmente acreditou que isso poderia acontecer. No momento em que ela fez isso, esse poder divino que estava nela, essa centelha divina, foi irradiada lá para o marido dela. E ele foi curado. Ele não podia se manifestar, tadinho. Não podia falar, não podia fazer nada. Ela fez em nome do marido. Assim como Jesus fez com quem? Um soldado romano. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma palavra e meu filho será salvo, será curado. E o que Jesus disse? Nem todo Israel encontrei tamanha fé, então vá, seja feito como você crê. É a mesma coisa. Não tem ninguém curando ninguém. O homem não cura homem, o ser humano não cura o ser humano. E nós, como centelhas divinas, como divinos que somos, é que temos o poder de nos autocurar. Mas, às vezes, a gente precisa de alguém que já tenha uma vivência nesse sentido para poder nos estimular a despertar esse poder fantástico que o divino já nos predispõe, vamos dizer assim. E o amor incondicional. O amor incondicional, ou seja, não interessa se vão te bater numa face, você vai dar outra. Não interessa quantas vezes você vai receber, quer que seja. Isso quer dizer que você vai conviver com as pessoas que fazem mal? Não. Claro que você pode buscar, de repente, até se afastar de uma pessoa ou outra que te faz mal, uma pessoa que
está tentando se aproveitar de você, da tua boa vontade, claro, sem de mansos como as pombas e perspicazes como as serpentes. Tranquilo. Mas isso não quer dizer que você vai ter que odiar aquela pessoa, desejar mal a ela, guardar algum tipo de mágoa, de ranço. Não. Amor incondicional. Só pelas pessoas? Não. Por toda a criação. Toda a criação. Tudo que foi criado. Até porque nós não percebemos, mas nós estamos sendo co-criadores de tudo que existe. Então, tudo que foi criado, tudo que é criado, nós temos que ter um amor incondicional. Pelos seres humanos, né, nossos irmãos, pelos animais, pelas plantas, pelo planeta como um todo. E esse amor é incondicional. Você vai encontrar pessoas que vão te contratar, pessoas que vão encher o saco do trabalho, aquele chefe chato que pega no teu pé, aquele colega fofoqueiro que vive fazendo a sua caveira, aquele filho que, o cara não gosta de você, não sabe por quê, mas o filho faz questão de dizer que te odeia, que não quer olhar para a tua cara. E é assim que você tem que viver. O amor ele tem que ser incondicional. Não existe condição para amar. O tempo todo você tem que exalar amor, independente de qual situação. Poder, mas é difícil, né? Muita gente vai falar, faça isso quando alguém matar alguém da sua família. Eu já tive pessoas da minha família que foram mortas em situações bem, bem difíceis. Né? E a gente sente falta, a gente sente a ausência, a gente sente a saudade de poder ter ficado mais tempo, mas você tem que, além de se desapegar e deixar essa pessoa seguir o seu caminho, você também tem que perdoar aquele que, porventura, ainda não enxergou a centelha divina em si e tem praticado atos ruins. Se você acreditar que a vida se restringe a essa passagem física, aí você vai ficar com essa mágoa para sempre. Mas se você entender que aquele ente querido, ele chegou o momento dele, ele foi em busca de novas realizações em outro ambiente, deixa ele seguir lá, você fica por aqui ainda, fazendo a tua parte, quem sabe um dia vocês encontram esses barcos, né? Esse aqui é um conceito do que a gente chama de inverter a matriz. Você sai do pensamento racional e vai para um pensamento... A imersão levantou a mão, tá? Tá. E você vai para uma postura totalmente espiritual. A matriz inversa. Vamos lá. Vamos embora. O que vocês têm para falar aí? Deixa eu sair daqui. Deixa eu descompartilhar um pouco. Dênia, só essa parte, um comentáriozinho, né? Com relação à parte do amor incondicional, né? Que eu acredito que seja a parte mais difícil, né? Que tem que ser trabalhada todos os dias. A gente tem que trabalhar isso aí, porque realmente é muito, muito, muito difícil. Até dentro de casa é complicado, você imagine fora, né? Com um colega de trabalho, no trânsito, essas coisas todas. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando para que isso ocorra, né? Tem alguma receitinha, alguma coisa aí para a gente trabalhar? Eu vou até passar isso para vocês, que pelo menos é o que funciona para mim. Aí divido, compartilho com vocês. Eu estudei muitas religiões na minha vida toda. Cada religião tem um conceito, tem uma linha diferente, mas, no fundo, você vai perceber que a base ela é a mesma. E eu estudei religiões comparadas através de um filósofo que foi o criador dessa cadeira. Ele foi o cara que criou a cadeira de religiões comparadas. A primeira universidade que abriu essa cadeira de conhecimento foi a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e esse cara, eu li praticamente todos os livros dele, ele é fantástico nesse sentido.
Então, a gente tem que entender que, como a gente falou ali, nós temos que superar o sistema autômato do nosso cérebro, que ele é autômato, ele está ali trabalhando de uma forma automática. E ainda temos que superar a casca do nosso ego, que fica usando a nossa mente para nos impulsionar a tomar as decisões com base naquele monte de sujeira que está lá no nosso inconsciente, vamos dizer assim. Então, existem dois trabalhos. O primeiro é você quebrar essas crenças limitantes, esses traumas, você tem que trabalhar isso. Porque se você fizer isso, você tira as armas do ego. Então, você limpa isso, o ego vai ficando sem ferramenta para trabalhar. Você vai tirando as crenças limitantes, vai tirando os traumas, os paradigmas, os preconceitos, aí você vai minando a força do ego. Conforme o teu ego vai perdendo força, você começa a adquirir uma capacidade importantíssima. Ali, aqueles 95% de decisões que a gente toma, impulsionado pelo inconsciente, aquilo ali vai diminuir absurdamente. Ela vai cair para uns 10%, 15%. E você passa a ter 85%, 90% das suas decisões conscientes. A coisa acontece. O primeiro que o ego perde força, aquele filtro dele vai ficando cada vez mais fino. E aí você consegue receber a informação com mais clareza. Quando ela chega no teu cérebro, mesmo que o ego tente utilizar alguma crença sua para te impulsionar, vem orar e vigiar. Aquela informação chega, mas você não age simultaneamente. Ela vem e você para na tua consciência como ser divino que você é. Opa, meu ego está querendo me sacanear. Se eu responder esse cara dessa forma, eu vou criar uma briga no trânsito. Pô, se eu responder meu chefe dessa forma, eu vou criar um atrito que meu chefe pode me trazer até problemas financeiros, problemas... Então, você começa a ter poder sobre as tuas ações. E isso é importante. Bom, o que eu faço? Eu utilizo muito a chamada meditação Sishokan, da Sechonoye. Muitas pessoas não têm ideia do poder que essa meditação tem. Por quê? A meditação, a Sishokan, a Sechonoye, ela tem como base fundamental, porque ela não é uma religião, né? Ela é um compêndio de conhecimento, ela traz informações do budismo, religiões japonesas, do cristianismo, do islamismo, ela mistura tudo e transforma aquilo num conceito. Qual é o conceito básico da Sechonoye? É o seguinte: nós estamos encarnados, mas, assim como Jesus nos ensinou, a gente pode viver no mundo da imagem verdadeira. O que é o mundo da imagem verdadeira do Sechonoye? É o reino dos céus que Jesus ensinou. É o que Jesus disse. Você está no mundo, mas você não pertence a ele. Então, o estado de espírito de Jesus era o estado de espírito do reino dos céus. Então, ele vivia com as aflições do mundo, e ele mesmo disse isso: não tema, não tem mais, não tenho medo. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Por que ele venceu? Porque ele vivia mais no reino dos céus do que no reino dos homens, vamos dizer assim. Como que ele fazia isso? Jesus saía para meditar. Isso aí tem várias passagens no Evangelho. Jesus sumia, ninguém sabia onde ele estava, daqui a pouco ele aparecia. O que ele fazia? Ele se isolava o máximo que podia, certo? Das pessoas, do movimento, e ele entrava na sua comunhão com o mundo da imagem verdadeira, ou seja, de onde ele veio, daquele ambiente sublime espiritual, que é um ambiente que todos nós podemos acessar. Então, o que a Sishokan faz? Eu vou passar para vocês, eu vou botar no grupo aí, aqui eu uso, que tem 16 minutos, eu faço ela normalmente 2, 3 vezes por dia, normalmente faço logo de manhã, antes de começar o meu dia, e no final do dia, antes de dormir. Mas nada impede, às vezes, no meio do dia, eu faço também. 16 minutinhos, coloco o fone, e você, no começo, você vai começar a prestar atenção nas palavras, porque é quase que uma oração. Então, tem várias na internet, mas eu escolhi uma, que a mulher foi muito feliz. A voz dela é linda, ela tem uma voz muito bonita, e, além disso, ela usou muito bem a música, o som de fundo, faz a gente relaxar. No começo, você vai começar a ouvir o que ela fala.
Então, ela tem uma evocação a Deus, sendo que o Seitonoi usa muito a palavra Deus, mas na explicação que eles dão, eles falam que Deus não é uma persona, ele é uma energia que permeia todas as coisas. É o conceito que a gente tem, né, a princípio aqui, do divino, do que é o divino. Então, quando eles falam Deus, não fique achando que eles são como aqueles que acham que Deus é um velhinho de barba sentado no trono. Não. O conceito deles de Deus é esse, é uma energia que permeia todas as coisas. E aí você vai começar a ouvir. No começo, você vai dar atenção que você vai ouvir ali, que ela começa fazendo uma evocação ao Deus. A meditação, ela já começa sendo, nesse momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e vou para o mundo da imagem verdadeira. Ela começa assim, a se jogar. E ali ela começa, o oceano da infinita sabedoria de Deus, o oceano do infinito amor de Deus, e todo esse processo vai fazendo com que você vai percebendo que a tua centelha, ela começa a vibrar, e aí vem a metafísica. Nosso cérebro vibra a 15 MHz por segundo. A nossa centelha, quanto mais próxima da conexão, da comunhão com o divino, maior é o nível vibracional dos elétrons. Para você ter uma ideia, o vácuo quântico, que é exatamente a origem, a energia criativa do divino, ela vibra em 15 trilhões de megahertz por segundo. Nós vibramos no nosso cérebro a 15 megahertz por minuto. Mas quando você entra no estado meditativo, você consegue se isolar dos 5 sentidos e você começa a vibrar. Cara, você começa a vibrar em 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Você começa a elevar o seu grau vibracional. E aí vem aquela sensação de comunhão com o divino, e por aqueles momentos você fica ali fora do plano físico. Você fica fora dos 5 sentidos. E quando você volta, cara, a tua energia é fantástica. Você vai fazendo isso dia após dia. Chega um momento que a tua energia, você está vibrando num grau muito elevado. E isso vai te dar uma visão muito mais ampla. Vai permitir que você desenvolva o seu amor incondicional de uma forma muito intensa. Funciona. Então é o seguinte, simplesmente creiam na metafísica. Vocês podem até usar outras meditações, mas assim chocando uma meditação, se você tem que chegar para a tua família e falar, ó, eu vou agora para a minha meditação, por favor, faça um silêncio e não me interrompa. Fecha a porta do quarto lá, de preferência com a luzinha apagada ou meia luz, coloca o fone de ouvido e entra e deixa a metafísica cuidar de tudo. Teu grau de vibração vai se elevar, você vai ter insights maravilhosos. Eu tenho ideias fantásticas quando eu estou fazendo esse chocão. Eu termino, já deixo o bloquinho aqui. Eu tenho meu bloquinho que fica aqui o tempo todo na minha mesa. Terminou se chocando, muitas vezes veio ideias. Cara, coisas assim que não vou me alongar para a gente não... Mas em todo sentido. Até em operações financeiras eu tenho insights de forma de operar que me dão resultados muito maiores do que eu tinha antes. É para tudo. Para conversar com alguém, para uma questão qualquer familiar. E aí, assim, eu divido isso com vocês. Façam assim chocando, sem nenhuma pretensão, não fiquem ansiosos de ter resultados rápidos, mas faça isso 1 vez, 2 vezes por dia, e vocês vão ver que vocês, como eu, por exemplo, a semana eu tive uma viagem astral que foi fortíssima, foi uma imagem muito forte, e tive depois que eu fiz esse chocando. Tem coisas também que são coisas fortes. Eu tive uma visão muito forte de tsunami, e foi uma coisa assim, eu acordei quicando na cama. Para mim, eu vivi aquilo lá. Mas depois vim meditar com esse chocando e entendi que aquilo ali tinha uma mensagem, um símbolo daquilo ali. E aí, sim, eu descobri o símbolo e falei, poxa, que bacana, é isso que eu tenho que fazer. Então, às vezes, até através de um sonho, ou de uma viagem astral, que você recebe uma imagem que ela acaba
te ajudando a tomar decisões. Por exemplo, a Sishocan, você pode tranquilamente, antes de começar, se você quiser, fazer o seu pedido. Tá? A gente vai estudar numa outra live, vou passar para vocês como fazer a preparação para a meditação para situações específicas. Esse livro, tá aqui na minha mão, é Como Ser Sobrenatural. Esse livro é um livro fantástico, do Joe Dispenza, que é um dos maiores palestrantes sobre espiritualidade e metafísica do mundo, e eu estou estudando esse livro e eu peguei o modelo que ele usa. Por exemplo, se você quer uma coisa específica, como que você coloca isso no papel para poder assimilar com o seu cérebro e projetar isso na hora da meditação. Então, eu tenho feito isso. Vai chegar um tempo que vocês vão poder entrar na meditação se chocando, já com um propósito desenhado. Vocês vão ter uma imagem na frente de vocês, vocês vão olhar para aquela imagem, vão entrar na Sishocan, e a Sishocan vai elevar o teu nível vibracional para você atingir aquilo lá. Faça um teste e depois vocês me dão um feedback aqui, me tragam. Fala aí, Taizinho. A minha questão é sobre como conciliar essa questão do amor e do trabalho, porque aqui muita gente chega para mim querendo as aulas, mas vem trazendo as questões particulares, né? Problemas financeiros, não pede um desconto, às vezes quer bastante desconto. Então, assim, ou vem com problemas e eu acabo para ajudando, acho que eu vou além do que era para ir, sabe? Como profissional. Eu vou sendo muito boa e eu deixo de pensar mais no meu profissional, no meu financeiro e vou ajudando mais as pessoas, mas eu fico sempre pensando assim, olha, que tem essa questão do amor e qual que é a barreira, assim, de eu pensar, olha, essa pessoa eu não posso ajudar porque vai me prejudicar, até onde eu posso ir? Eu fico sempre nessa dúvida. Então, o que acontece? Você vive numa região de pessoas de baixa renda, como você falou, lá onde você tem a sua escola. É difícil a gente falar o que eu vou falar para você, mas a grande verdade é que muitas das pessoas não prosperam, tá? Porque elas se vitimizam. E tem outras que podem estar até melhor do que você financeiramente. Porque tem gato na luz, gato na água, compra televisão, tudo na pirataria. Eu, pelo menos no Rio de Janeiro, eu conheci pessoas que a casa era tijolo, não tinha nem reboco por fora, e por dentro, às vezes, era melhor que a minha. Então, como é que você aplica o amor incondicional? Você tem que definir até onde você pode dar desconto para que você não perca dinheiro. E você cria essa meta e define essa meta. Se o teu desconto máximo, por exemplo, é de 30%, nunca saia disso. Pô, mas não dá para mim. Cara, infelizmente, o meu preço é X, o meu desconto máximo, eu dou desconto, a maioria do desconto que eu dou é de 10%. Para você, eu estou dando 30%. É o que eu consigo fazer. Mais do que isso. Cria um preço social, né? Para você não sair daquilo. Exatamente. Então, você define essa meta. Se essa pessoa não te contratar e você perceber que ela não tem condições para isso, sabe o que você vai fazer? Você pega o nome dela e quando você for fazer a sua meditação, seja Sishocan, seja qualquer que for, ore por ela. Irradie suas energias de amor incondicional para ela. Sabe por quê? Porque você vai dar para ela o teu amor incondicional, o teu nível de vibração vai atingi-la e isso pode trazer para ela as condições financeiras para ela vir e te contratar. Ou, caso ela estivesse querendo, ela tivesse as condições de pagar e estava se vitimizando, o teu amor incondicional vai tocar ela e ela vai falar, pô, não vai dar para enrolar, Thaís, não. Vou lá e vou contratar e vou aceitar os 30% de desconto. Isso é poderosíssimo. Então, cara, funciona. Então, o amor incondicional é desse sentido. Não confunda você dar amor condicional e você ser condescendente com a vitimização das pessoas. Talvez ela realmente não tenha condições financeiras naquele momento. Sem problema.
Mas você não vai prejudicar a tua situação financeira por causa da situação dela, até porque a situação dela é resultado do que ela tem vivido, do que ela tem acreditado. E aí você vai tomar uma coisa que é dela para você. Deixa ela viver a vida dela. Você dá o seu desconto. Se ela não fez, na tua meditação, irradia amor incondicional. Amor incondicional mesmo. Mande para ela, envie para ela um amor sincero, enquanto você estiver meditando. Você vai ver só que o teu amor vai entrar na casa dela e vai promover alguma mudança lá, seja uma mudança na mente dela, para ela poder entender que ela precisa pagar a você por isso que é justo, ou se ela não tiver condições financeiras, a condição financeira dela vai aparecer e ela vai te contratar. Isso aí é fato. Pode fazer que funcione.